Boa noite, meus queridos. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Renato Guimarães, da comunidade cristã de Parauapebas, sob a cobertura do pastor Gork e da pastora Keila. Eu venho através dessa live trazer para vocês uma palavra de ânimo, uma palavra do Senhor. Você que está junto da sua família, se reúna nesse momento, ajunte-se com seus filhos, com seu cônjuge, para compartilharmos dessa palavra do Senhor. Eu creio que temos passado momentos de tribulação, momentos difíceis. Cada dia a gente olha o noticiário, é mais tristeza, é mais problema, mas que nessa noite a gente possa ver que Deus ele tem algo diferente para nós. Hoje a gente vai ver sobre o poder da fé. Poder como podemos exercer a fé, porque as coisas do Senhor elas são diferentes. Nós, mesmo na tribulação, mesmo na dificuldade, nós temos que ter fé, crer que o Senhor ele está conosco, crer que o Senhor ele vai nos livrar, vai nos dar um escape, vai fazer com que consigamos sair dessa situação. Vamos abrir a palavra do Senhor em Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Você que tem sua Bíblia pode acompanhar. Diz assim: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Fé, uma palavra tão pequena, mas com significado tão grande. Uma palavra tão pequenininha, simples, duas letras, mas que exercem uma força tão grande sobre a nossa vida, sobre o reino espiritual. Hebreus 11:6 ele fala que é impossível agradar a Deus se nós não tivermos fé. A fé, agir com fé é muitas vezes remar contra a maré. É você não estar olhando fisicamente a solução do problema, você olha e vê só a dificuldade naquele momento, mas você crê que Deus ele vai te dar um escape. Você crê que a solução ela vai chegar, independente da hora, mas ela vai chegar, independente do momento, no tempo certo de Deus vai chegar. Nós temos na palavra de Deus vários exemplos de fé, de Jesus curando, de Jesus mostrando através de multiplicações de pães, através da pesca milagrosa, através de várias coisas a gente vê a fé, o agir da fé. Deus vai multiplicar a fé na sua vida. Ele nos deu, ele nos fala em Lucas 17, versículo 6, que ele deu a cada um uma porção de fé. E se nós tivermos a fé do tamanho de um grão de mostarda, nós vamos falar para o monte, vai para ali e se lança no mar e ele vai. Uma fé tão pequena, mas que surte um efeito tão grande. Se nós conseguimos exercer a fé que o Senhor nos deu, a porção de fé que o Senhor nos deu, nós vamos conseguir vencer essas batalhas. Mas se nós ficarmos somente olhando as dificuldades, nós vamos retroceder. Olhe para o Senhor, busque no Senhor a força para conseguir vencer essas batalhas. É através da fé, a convicção daquilo que você nesse momento você não está enxergando, mas você, pela fé, pelos olhos da fé, você crê que vai ter uma solução, que vai ter uma resolução. Deus vai te trazer um escape. Não olhe para o problema, não olhe para números, porque hoje nós, quando olhamos os noticiários, nós só olhamos os números, é só as dificuldades, mas olhamos os números da parte ruim, mas esquecemos de olhar daqueles que estão melhorando, daqueles que estão sendo curados, daqueles que estão sendo libertos.
Olhe para o melhor, olhe para aquilo que o Senhor tem e para aquilo que Ele quer que você foque. Não foque somente no problema. O salmista diz: elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. O teu socorro, ele vem do Senhor. É através de você exercer a fé que o Senhor te deu, que o teu socorro virá. O teu socorro vai vir através da fé. Não olhe o problema, não olhe essa dificuldade. Eu não consigo. Eu perdi, nessas semanas, eu perdi amigos de infância, eu perdi conhecidos. Mas também eu conheço pessoas que foram curadas, que conseguiram vencer. Estamos em uma luta, mas Deus vai dar um escape para nós. Deus vai trazer esse escape. Aonde nós temos usado a nossa fé? Será que a minha fé é somente para quando eu preciso de um emprego? Para quando eu preciso resolver uma situação pequena? Será que eu não sou merecedor da graça do Senhor? Será que essas dúvidas vêm? O inimigo, ele lança dúvidas na nossa cabeça para que nós não venhamos buscar no Senhor. Eu não posso, eu não consigo, a dificuldade ela parece ser maior do que eu consiga resolver. Mas não é você que vai resolver, é o Senhor que resolve. É o Senhor que te levanta quando você está caindo. É o Senhor que te fortalece quando você está fraco. Em Ezequiel 37, quando ele leva o profeta àquele vale de ossos secos, ele leva o profeta lá em Ezequiel capítulo 37 ao vale de ossos secos. O que tem ali? Somente ossos secos. E eles olham para aqueles ossos. A gente vê e ele pergunta para o Senhor: poderão esses ossos secos tornarem a viver? Poderão tornar a viver? E Deus fala, profetiza. Se você olha para a circunstância e vê, eu posso sair dessa dificuldade, eu posso sair desse problema, eu consigo resolver esse problema, profetiza sobre ele. Exerce a fé sobre esse problema, exerce a tua fé sobre esse problema. Deus, em Ezequiel capítulo 37, ele levantou de um vale de ossos secos um exército. Às vezes a gente olha para dentro de si e não vê nada além de ossos secos. Que valor tinham aqueles ossos? Para que serviam? Para nada. Mas quando o profeta, através do Senhor, profetizou sobre aqueles ossos, o vento do Espírito veio e soprou sobre aqueles ossos e eles se tornaram um exército. Peça para o Senhor soprar sobre a tua vida. Profetiza, ó filho do homem. Levanta todo ossos secos, levanta. Toda doença bate em retirada, toda doença cai. Que a força do Senhor possa estar sobre a tua vida, que a cura do Senhor possa estar sobre a tua vida. Não olhe assim a dificuldade, não olhe, eu não consigo, eu não posso. Olhe com os olhos do Senhor. Creia no Senhor que Ele vai te dar um escape. A gente vê que lá em Lucas capítulo 5, Jesus chega e vê os pescadores, eles estão lavando as redes, porque eles tiveram uma noite longa e não pescaram nada. E Jesus chama Simão, pede o barco para poder usar, para poder ministrar as pessoas. Ele entra no barco em direção ao meio do lago e ministra as pessoas. E depois de ministrar, ele fala: vamos, lancem as redes. Simão Pedro, ele fala: mas Senhor, nós
ficamos a noite inteira, nós trabalhamos a noite inteira e não conseguimos pescar nada. E vamos lançar a rede agora, depois de trabalhar a noite inteira. Olha o trabalho que nós tivemos. Jesus, quando chegou, eles estavam lavando as redes, limpando, arrumando, e teriam que arrumar tudo novamente. A fé é uma decisão, mas Pedro ele fala para Jesus: mas é o Senhor que está falando, eu vou lançar, eu vou por obediência ao Senhor, eu vou lançar a rede. É tempo de lançarmos a rede, é tempo de agirmos com fé, de crermos que Deus ele vai fazer o impossível, Deus ele vai fazer o sobrenatural, Deus vai trazer aquilo que a gente não consegue ver, aquilo que nós não conseguimos enxergar. Deus vai abrir os nossos olhos para que possamos ver. E lá nesse mesmo capítulo 5 de Lucas, você vê na continuação, começa lá no versículo 3, e eles lançaram a rede, e você vê, até o título é Pesca Milagrosa. Eles conseguiram pescar tantos peixes que o barco ia virando. Deus tem tantas bênçãos para você, Deus tem tantas bênçãos para nós, que nós não vamos conseguir carregar sozinhos. Por isso eles chamaram outro barco para acudi-los. Venham aqui, olha a quantidade de peixes. Mas se fosse pela natureza do homem, se fosse pela visão que o homem teve, lançamos a rede a noite toda e não vimos nada. Por que vamos lançar agora novamente? Por que vamos fazer isso novamente? Deus ele age de forma diferente. Deus ele trabalha de forma diferente, independente da nossa vontade, independente do jeito que nós queiramos que ele venha agir. Deus age da maneira dele. Tem uma história que fala lá em Marcos capítulo 7. Havia um homem surdo, e quando Jesus chegou naquele local, a multidão o arrastou e disse: Jesus, toca nele, toca na cabeça dele, ora para que ele venha ouvir. Mas Jesus, o arrastando para fora da cidade, colocou os dedos do surdo nos ouvidos e cuspiu na mão dele e disse: Efatá, e ele veio a ouvir. Totalmente diferente da maneira que as pessoas queriam que ele impusesse a mão, mas Jesus ele agiu de forma diferente. Deus ele age de maneira diferente. Ele não age da maneira que a gente quer, mas ele age da melhor maneira. Ele age da forma correta, da forma dele. Não é muitas vezes da forma que nós queremos, mas é como Deus vai agir. Não é a nossa escolha, não é a nossa vontade, mas é a vontade do Senhor. Eu creio que Deus, se você está precisando, eu não sei se você tem um parente, um conhecido que está doente, está sofrendo esse mal, creia, Deus vai trazer um escape, Deus vai trazer a saúde, vai trazer a restauração para essa vida, Deus vai trazer a libertação, Deus vai trazer a cura, mas conforme Ele quer agir, no tempo dele, no tempo de Deus. Nós somos muito ansiosos, nós queremos as coisas do imediato, nós queremos as coisas para ontem, mas Deus age no tempo certo, é tudo no tempo de Deus, tudo conforme a vontade de Deus, e Deus vai agir no tempo dele e vai trazer a solução, a direção, o escape. Creia, meu amado. Em João capítulo 15, versículo 7, diz assim: se permaneceres em mim
e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Permaneça no Senhor, permaneça firme no Senhor, e aquilo que você pedir lhe será dado. É só você exercer a sua fé, pedir com fé. Pedi, pedi e dar-se-vos-á. Pois todo aquele que pede, recebe, e aquele que bate, a porta se abrirá. Creia, Deus vai abrir portas para você. Mas é necessário que você tenha uma decisão. É necessário que você dê um passo de fé. Você tem que agir. Fé sem obras é uma fé morta. Se você não tiver uma atitude de fé, se você não crer realmente e agir, de nada adianta. De nada adianta dizer, eu tenho fé, eu creio que vai conseguir, mas fica com aquele questionamento, e se, não tem condicionantes, não tem questionamentos para Deus. Deus é um Deus que traz a solução, Deus é um Deus que vai resolver. A matemática de Deus é diferente, a forma que Deus age é diferente, não é conforme a gente quer. Para exercer fé, você vai ser muitas vezes pressionado, apertado, oprimido, angustiado. A gente conhece uma passagem na Bíblia que conta uma história de uma mulher que tinha um fluxo de sangue. E ela pensou que se tão somente eu tocar na orla do seu manto, eu serei curada. Aquela mulher, ela já tinha gasto tudo que ela tinha para ser curada, para ser tratada, e ela não conseguia uma solução. Mas ela pensou consigo e disse, se tão somente eu tocar na orla do seu manto, eu serei curada. E aquela mulher, ela foi no meio da multidão, ela lutou, ela perseverou, ela continuou, ela foi adiante, ela buscou o Senhor. E quando ela tocou nele, ela foi curada. E Jesus disse, quem me tocou? E os seus discípulos falavam e olhavam para ele, mestre, como tu perguntas quem te tocou, se nós estamos no meio da multidão e todos estão te tocando, todos estão esbarrando em você, e você pergunta quem te tocou? E ele diz, alguém me tocou, mas tocou diferente, porque de mim saiu virtude. E a mulher, no meio daquela multidão, ela olha e diz, fui eu. E ele fala, vai, a tua fé te curou. Fé, perseverança, crer, lutar contra toda pressão que vem de fora, toda situação que vem querer nos apertar, querer tirar o nosso foco. Ela tinha um objetivo, ela queria chegar perto de Jesus, ela queria somente tocar na orla do manto de Jesus. Ela creu que somente se ela tocasse ali, ela seria curada, e ela foi curada. Se você crer verdadeiramente, você verá a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Deus vai curar, Deus vai trazer libertação para você. Então somente creia. A palavra de Deus ainda fala, não temas, crê somente. Creia na palavra do Senhor, creia no poder do Senhor. Deus, ele vai operar, Deus vai fazer o sobrenatural na tua vida. Deus vai fazer um agir tremendo na tua vida. Em 1 Coríntios, capítulo 1, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27, diz assim, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Deus, ele pega as coisas loucas desse mundo e mostra que ele é Deus para aqueles que não são. Ele transforma, ele opera. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Ele pega as coisas loucas. Não olhe para si e se diminua. Eu não consigo, eu não posso. Essa doença já está
estado terminal? Será que a minha fé só é fortalecida quando as coisas se apertam? Não. Eu tenho que exercer fé diariamente. Eu tenho que perseverar em fé todos os dias, crendo que o Senhor está comigo, crendo que por mais difícil que seja a situação, eu vou vencer. Deus vai te levantar. A palavra de Deus diz em Salmo 23, ainda que eu andasse no vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, pois a tua vara e o teu cajado me consolam. Deus está contigo em toda situação. Ele te consola, Ele te conforta, é Ele que te fortalece, é Ele que está contigo, é Ele que te estende a mão quando você cai, quando nós caímos. Quando precisamos de ajuda, nós levantamos as mãos. Senhor, me acode, e Ele vem. Deus vem. Não existe nada impossível para o Senhor. Deus vai fazer grandes coisas na tua vida, grandes milagres. Eu te peço que você se junte com seus familiares, vamos orar. Feche teus olhos onde você está e creia com fé. Tenha fé. Deus vai trazer uma solução. Deus querido e amado, Senhor, abençoa cada um que está vendo esse vídeo, Senhor, vendo essa ministração. Deus, que o Senhor possa trazer um escape. Deus, que cada luta, Pai, que essa pessoa, essa família tem enfrentado, Senhor, Deus, eu creio, Pai, que o Senhor pode fazer o sobrenatural, o impossível, algo além do que a gente possa imaginar, Senhor. Oh Deus, opera os teus milagres, Pai, traz a vitória, Senhor. Deus, traz a esperança, Senhor, para aqueles que hoje estão sem esperança, estão sem fé, Senhor, os fortalece, Senhor. Deus, em nome de Jesus, Senhor, levanta, Pai, aquele que está caído, Senhor. A Tua palavra nos diz, Pai, que o Senhor levanta do pó o pobre, Senhor, e do monturo necessitado, e os ergue, Senhor, e os leva e os faz assentar à mesa dos príncipes do Seu povo. Deus, levanta, Senhor, todo aquele que está caído, Senhor. Os fortalece, Pai, para que eles possam prosseguir e perseverar, crendo que o Senhor está com eles. Em nome de Jesus. Amém. No domingo nós teremos outra live às 18h30. Venha estar conosco, venha participar conosco. Que você possa ter um restante de semana ricamente abençoado pelo Senhor. Amém.